Olá, tudo bem? Seja você mais uma vez muito bem-vindo ao nosso MCI, Meus Conceitos sobre Israel. E nós nesse dia vamos estar tratando sobre, nós vamos continuar tratando sobre as questões das virtudes de Yeshua, o que ele fez nessa terra, quais foram os feitos e os ocorridos relatados nas Sagradas Escrituras, e vamos dar um parecer a respeito do que aconteceu. O tema de hoje nós vamos falar sobre por que ressuscitaram alguns homens, algumas pessoas na época como Yeshua, quando Yeshua também ressuscitou. Nós vamos estar então nos baseando em um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versos 52 e 53. Acompanhe comigo. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Pastor Nélio, vamos falar um pouco sobre esse assunto. Bom dia, pessoal. Aqui nós damos bom dia porque é dia pra gente aqui, tá claro. Vamos dar continuidade, inclusive no assunto até muito legal e pouco comentado. Quem são aqueles que ressuscitaram no dia imediato em que Yeshua ressuscitou? Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, ele é para trazer esclarecimentos até para os judeus que não acreditaram e ainda não acreditam em Yeshua. Muitos acreditaram, muitos se voltaram para ele, mas tudo tem um porquê de ter sido registrado. Essa passagem, meu pastor, só tem em Mateus, e eu até acredito que foi proposital para aqueles que creem e para aqueles que duvidam, porque não temos outra referência em relação a isso. Mas, primeiramente, eles ressuscitaram. Aqueles que ressuscitaram são santos. A palavra diz santos. Então eu já tenho em mente que não foram outras pessoas que ressuscitaram. Foram santos que dormiam, diz a palavra do Senhor. Também a palavra que está lá em Mateus 27, que o pastor Francisco acabou de ler, diz que eles apareceram a muitos. Então, ficando ainda preso um pouquinho ao texto, eles provavelmente apareceram a muitos que os conheciam. Porque se uma pessoa aparece para mim que morreu e ressuscitou e eu nunca o vi, não o conhecia, eu teria que me questionar, eu não iria acreditar. Então eles devem ter aparecido primeiramente para aqueles que os conheciam. Outra coisa também que podemos afirmar que tem que ser com base, com segurança na palavra de Deus, até pelo fato deles serem santos, eles morreram um pouco antes de Yeshua. E eles têm que ter andado no meio da multidão que assistiram Yeshua fazer grandes sinais, grandes milagres. Eles não tiveram dúvida de que ele era o Messias prometido. Eles, no coração, se converteram, provavelmente tenham sido até batizados pelos apóstolos, lá em Enom, conforme diz a palavra, ou em outro lugar. E partiram, mas partiram crendo nas promessas de Yeshua, porque ele já vinha citando isso, que ele teria que morrer, porque ele era o Cordeiro que veio para tirar o pecado da humanidade. Eles, não tendo dúvida, morrem na fé, esperando que aquela promessa, aquilo que foi dito, iria acontecer. Eles viram sinais, eles viram maravilhas acontecendo, andaram com o Senhor, não tiveram dúvidas. Não tiveram dúvidas.
Também nós vamos observar nesse mesmo acontecimento que foram muitos que ressuscitaram, mas como eu já escutei alguém dando uma aula dizendo que foram pessoas do Primeiro Testamento, profetas que morreram, sacerdotes que morreram, e eu discordei disso. Por quê? Porque esses aqui, eles estão como testemunhas oculares, que nós ainda vamos falar aqui um pouquinho mais à frente. Eles são testemunhas em vida de Yeshua e também na morte, meu pastor. Pastor, então podemos dizer que os que ressuscitaram provavelmente foram no mesmo instante que Yeshua ressuscitou? Eu aqui, pelo que diz a palavra, sim. Que após a ressurreição do Senhor, eles ressuscitaram, os sepulcros se abriram. E isto, eu quero até passar uma informação muito legal para a gente, que assim como eles viram Yeshua, homem, carne, meu pastor, eles têm que ter visto Yeshua também em estado alma. Por quê? O corpo de Yeshua foi para a sepultura como o corpo deles que estavam na sepultura, diz aí a palavra, repetindo, os sepulcros se abriram. Mas em estado alma, o Senhor os encontrou do lado de lá. Esse grupo, aonde nós podemos provar com aquela palavra que Jesus disse na cruz para um dos ladrões ou para os dois, mas que o que pediu socorro, pediu salvação. E Yeshua disse: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Como sucedeu isso? Em estado alma. Em estado alma. Aquele ladrão pode também ter ressuscitado. Por que não? Ele aceitou Yeshua no último momento, já que Yeshua levou a alma dele para o paraíso, ou se encontrou lá com ele, porque também Yeshua foi pregar para os antediluvianos, conforme o apóstolo Pedro fala, não foi lá se esnobar. Ele foi dar uma condição de salvação também para aquelas almas. Essas também não ressuscitaram. Esse é o meu pensamento. Então eles viram o Senhor, meu pastor, em carne, e viram o Senhor em estado alma. O pastor está aqui comentando sobre essa questão da ressurreição. Talvez para alguns podem parecer até de uma forma meia contraditória o que foi feita a pergunta, mas o verso 53 do mesmo texto que nós lemos diz: e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então nós entendemos aqui que, embora o texto anterior fale, o versículo anterior fale que Jesus expirou na cruz e os sepulcros se abriram, não foi uma coisa imediata, né? A gente pode fazer uma alusão assim, talvez é uma dúvida que apareça na mente dos que estão nos ouvindo, mas o texto, o versículo posterior já diz que foi após a ressurreição de Yeshua Mashiach. Pastor? Ele faz ali uma correção. Porque até Lucas, quando ele escreve o Evangelho, ele diz que ele fez uma pesquisa minuciosa de todas as coisas e procurou colocar em ordem. Então nós vemos uma informação ali que ela parece estar fora de ordem, mas o 52 e o 53, e principalmente o 53, ele diz que após a ressurreição dele, Cristo. E então nós teremos a pergunta, não é isso? A pergunta continua: por que eles ressuscitaram exatamente no mesmo dia, no mesmo instante, ou logo após, um pouquinho de Yeshua? Nós podemos dizer o seguinte: eles são testemunhas oculares dos dois fatos, do lado de cá, da veracidade de Yeshua, da realidade dele ser o Salvador de Israel, e do lado de lá, em estado alma.
Então eles ressuscitam como no livro de Levítico fala, no capítulo 23. Eles são os primeiros feixes que são movidos perante o Eterno. Isto é, nós podemos considerar que Cristo é nossa boa terra, não é isso? Aonde o fruto vai vir dele, mas Yeshua precisa de testemunhas oculares. Por isso eu discordo que tenham ressuscitado os homens do Antigo, do Primeiro Testamento, melhor dizendo. E sim, aqueles de imediato. Porque ele vai precisar de testemunhas. No dia que ele se apresentar aqui na terra, que ele vier, essas testemunhas virão com ele, como mover dos feixes. E nós vamos ver que encaixa perfeitamente no livro de Levítico, lá no capítulo 23, 9 a 12, porque tem que haver um sacrifício de um cordeiro também, devido à prosperidade da boa terra. E essa boa terra, é lógico, é o Senhor Jesus para nós. Eu gostaria que o meu pastor estivesse fazendo essa leitura para que vocês também pudessem se fortalecer nesta explicação. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que o moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Completo. Mover dos feixes era perante o Eterno. O cordeiro era para o Eterno. E Yohanan, ele falou que Yeshua era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Yeshua é o sacrifício em agradecimento pelo serviço prestado pela boa terra perante o Pai. Ele é o cordeiro. E aqueles da ressurreição são os feixes que são movidos diante de Deus e que vão ser testemunhas, sim. Eu diria, com as dúvidas que sempre surgiram no meu coração, que se aparece uma pessoa hoje para mim, se dizendo ser o Cristo, o Messias, e que vem com marcas, eu poderia dizer: quem é que me garante que o Senhor é o Messias? Ah, mas eu tenho as marcas. Mas aonde estão as testemunhas? Então, olha bem que situação. Ele poderia provocar essas marcas, como eu já escutei também, que Yeshua não morreu na cruz, que alguém substituiu ele lá, porque ele, para não causar escândalo aos que seguiam ele. Isso tudo é conversa que a gente não precisa nem puxar aqui. Isso não tem nem fundamento. Mas aquelas pessoas que ressuscitaram com ele virão juntos com ele. E elas dirão: nós presenciamos no meio da multidão ser ele. Vimos os sinais, acompanhamos muitos milagres, mas partimos um pouco antes dele ser preso, dele ser condenado, dele ser executado. Só que nós nos encontramos do lado de lá em estado alma. E ele provou que era ele. E ele disse que ele voltaria para o seu corpo ao 3º dia, aqui na terra. E na realidade ele voltou. E ele trouxe a gente de volta também com ele, e nós somos testemunhas. Assim, dessa forma, meu pastor e povo bonito dos nossos conceitos aí para Israel, eu acredito. Espero que você também venha acreditar. Dúvidas todos nós temos. Está aqui de cara uma pessoa que tinha dúvida de muita coisa. Mas hoje as Sagradas Escrituras, as Santas Escrituras têm nos apontado que ele é o Yeshua de Israel. É o único Senhor que virá para salvar toda a humanidade e principalmente a menina dos olhos de Deus, que é Israel.
que não se converteu ainda, mas depois dos 7 anos de Daniel, quando eles voltarem, então, quando a igreja voltar, quando nós viermos com ele, então Israel vai aceitar, vai reconhecer ele descendo nas nuvens. Meu pastor querido. Dentro desse contexto todo, nós avaliamos a seguinte questão. Algumas pessoas falam, mas hoje em dia a gente não vê ninguém ressuscitando. Mas nós temos vários relatos, até testemunhos dos dias atuais, de pessoas que viram e presenciaram ressurreição. A palavra está repleta, tanto no novo pacto, na nova aliança, quanto na segunda aliança, sobre questões de ressurreição. E se nós formos ver esse conceito, o próprio Yeshua disse que os sinais seguiriam aos que creem. Em meu nome, ou seja, em nome de Yeshua, imporão as mãos sobre os enfermos, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes causará dano algum. E ele ainda disse que as obras, os feitos, os acontecimentos que ele realizou nessa terra, aqueles que nele crescem, fariam ainda maiores. Então não duvide o que Yeshua pode se fazer, o que ele ainda pode realizar na minha e na sua vida nos dias atuais. Nós falamos muito de contexto espiritual, mas existe também o contexto físico. E nós estamos falando aqui de ressurreição física. Aconteceu, foram fatos, estão relatados. E aquele dia, como o pastor que bem mencionou, as primícias, os que ressuscitaram primeiro, serão as testemunhas deste fato. Nós estamos agora findando aqui. Vamos então deixar para vocês analisarem tudo que foi falado aqui. Se não entendeu ou se ficou em dúvida de alguma coisa, volte o vídeo, comece de novo, faça seu próprio questionamento ao Eterno, que Ele, através do seu Santo Espírito, irá também lhe trazer elucidação aos fatos. Pastor. Um abração, aquela paz, aquele shalom para todos vocês. E que a fé no Eterno e no seu Filho esteja no coração de vocês. Até o próximo estudo nosso. Para encerrar, nós vamos avaliar alguma coisa. Eu faço uma pergunta para o pastor e pode, de repente, ser o gancho para o próximo estudo. Pastor, por que Yeshua separou alguns homens, para ser mais exato, 12, para cumprir uma missão nessa terra? Eu tenho meu ponto de vista e nós vamos comentar na próxima filmagem. Fiquem todos vocês na paz, no Shalom de Yeshua Mashiach, e até a próxima, se assim Deus permitir. Shalom!